Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Olá. Hoje a live é sobre o nosso Clube do Livro. Aqui na Antonina, nós criamos um Clube do Livro, um clube de leitura que eu tenho uma curadora, uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, a Patrícia Corado. Ela é doutora em língua portuguesa, completamente apaixonada pelo tema, e a gente criou o Clube do Livro, e para minha surpresa foi um sucesso. Então a gente trouxe hoje porque muita gente pergunta. Eu quero dar as nossas dicas de leitura do ano de 2025. Eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar as dicas. Vou fazer umas perguntas para a Patrícia também. Então vamos lá. Vou convidar a Patrícia para entrar na live, tá? Que calor, né, gente? Boa noite. Passando para elogiar. Muito obrigada. Olha Oi, ela de mudei colar de da Antonina, lugar. linda, deslumbrante. Mudei de lugar. Vê se aqui tá melhor. Tá ótimo, tá? Tô te vendo até melhor. Então tá Tá bom. mais bonita ainda. Ah, lindo. Menina, você Olha, a acredita? pessoa tem que ser muito corajosa. Pergunta para ela só, tem que ser muito corajosa para aparecer na mesma tela que você. Ela tem que Até ser, mais. gente, é muita coragem. Mas eu sou corajosa. Ai, ai. Tava contando para Vamos. elas, Patrícia, eu não sei se para você foi uma surpresa, para mim foi, até porque é um assunto que é paralelo, não tem a ver com o meu dia, né? Não tem a ver com o dia a dia da Antonina, mas não sei nem como foi que a gente criou. Você se lembra como foi que a gente criou esse Clube do Livro? Eu não lembro, você acredita? Eu sou muito gaga, né, gente? Mas Pelo olha amor de só, tem que Deus. contar para o pessoal que você é aquela Dory do Nemo, né? Você esquece tudo. Sou total. Você pode contar a mesma história para a Marluce várias vezes que ela vai achar inédito, sério. Vou rir do meu jeito. Não ri da piada, porque esquece a piada. Mas eu, assim, a gente estava conversando um dia, você me mandou uma mensagem, aí você me ligou Ah. e falou que você queria fazer um tudo isso, eu topava. Eu falei, gente, ela tá louca. Ah, Ela enlouqueceu. Porque, assim, eu acho muito audacioso fazer isso. eu então. É da minha área, é uma coisa que mexe muito comigo, mas eu reconheço que. Por isso que eu acho que a gente também se surpreendeu tão positivamente com o sucesso do Clube do Livro, né? Porque a gente tinha expectativas. Assim, lógico que a gente queria que desse certo, evidente, ninguém faz nada achando que não vai dar certo. É. Mas a gente tinha expectativas baixas, né? Sim, Chamar as pessoas para sair de casa num sábado, num domingo, para conversar sobre leitura, é isso mesmo, sobre literatura, né? Elas vão. é, E a gente ficou assim um pouco reticente até, mas deu muito certo, né? deu muito certo. E a gente vem devagarzinho, né, Patrícia? É. E as pessoas, primeiro, muita gente pergunta se esse Clube do Livro não pode ser online. Vamos retomar aqui, né, o início, a proposta. Sempre no início, a gente queria que fosse uma coisa intimista, em que as pessoas pudessem participar, que a gente pudesse dialogar, que tivesse troca, né, Patrícia? Então, grupos grandes não pressupõem essa dinâmica. É. Então, a gente criou um pequeno clube. Inicialmente eram 10 pessoas, lembra? É. Aí virou 15. E aí a A gente gente. achou que a gente não ia conseguir fechar com 10, né? É isso mesmo. E aí. 10 era de- o nosso, assim, gente, ó, se tiver 10, tá bom. Tá ótimo, é, excelente. você continuou com a imagem tremida, Jura? juro. Ai, que droga. Olha, eu mudei a É. internet, eu mudei de lugar. Bom, mas eu tô te ouvindo. Mas se ninguém reclamar, né? Tudo bem. Tá. E aí, Se quando melhorar, você aí me a gente. avisa. Tá bom.
E aí ficaram as 15 pessoas, né? E o que que aconteceu? As pessoas saíram do primeiro encontro e já compraram e já reservaram a presença no segundo encontro. Então, eu nem me motivava a falar, a comunicar, porque era uma geração de frustração para as minhas seguidoras, porque elas falavam, mas eu quero, mas não tem, eu quero. Então, como é que você está fazendo propaganda, você está comunicando, divulgando, se não tem vaga disponível, né? Então, a gente ficou por uns 2 ou 3 meses não divulgando, praticamente não falando, porque não tinha vaga. Até Alguém que a está gente precisando. abriu um segundo grupo, né, Patrícia, para um segundo dia. Porque, gente, a Patrícia não mora em São Paulo, ela mora no Rio. E ela descamba do Rio para cá para poder fazer. Eu É muito moro apaixonada. no interior, não moro na capital, tá? Ora, Eu moro no litoral do estado do Rio. Eu não exato. moro na capital. Eu moro a Com aquela vista 150 feia. quilômetros da capital. Isso. É longe. E, é. Então, eu queria saber, eu queria que você contasse como está sendo essa experiência para você que é tão experiente, né? E o que que você, e você que, porque eu também nunca participei de outro clube do livro. Para mim tudo é muito novo. Mas eu tenho a minha opinião formada, obviamente, mas eu queria que você dissesse para você, que é experiente, o que você está achando desse Clube do Livro, o que que você gosta. Porque, antes de tudo, o mais legal é que todas as experiências, a gente tem que se sentir privilegiado Sem nessas dúvida. experiências. Por mais que a gente esteja propondo, a gente também tem que estar vivendo, né? Com essa intensidade. Então, me A gente só conta. consegue fazer com que o outro se encante com alguma coisa que nos encanta, né? Eu É acho isso que mesmo. assim, se existe a possibilidade de encantar, né, de fazer com que alguém se apaixone por algo de que eu não gosto, eu acho que essa pessoa, a pessoa que faz isso tem algum É dom que eu mágica, não né? tenho, né? Eu não tenho esse dom. Eu acho que assim, a experiência do clube, em primeiro lugar, ela é muito satisfatória do ponto de vista meu, pessoal, porque eu sempre acho que o que eu tenho para oferecer como produto, vou chamar de produto, não gosto dessa palavra, né? Mas o que eu tenho Sim. para oferecer para as É, pessoas é algo que não interessa, né? A educação é o único serviço que você paga inteiro e quer receber pela metade, né? é Eu isso costumo aí. dizer que as pessoas querem saber, mas elas não querem aprender. Existem muitos livros que as pessoas gostariam de ter lido, mas elas não querem ler. Né? Então, a gente tem uma relação com esse meu material de trabalho, que não é uma relação assim, né? Eu acho que às vezes as pessoas vêm com uma ideia muito escolarizada disso, né? A leitura como um objeto de avaliação, de prova, a É, literatura como alguma coisa chata e anacrônica, que não fala com a gente, enfim. Isso é muito comum de a gente perceber no imaginário popular. E quando a gente, então, teve essa possibilidade no Clube do Livro de ter as pessoas interessadas nesse material, né, nisso que a gente tinha para oferecer, isso é absolutamente, assim, isso cria uma energia na gente, né, é. estimulante demais. Então, em primeiro lugar, existe isso. E, além disso, eu acho que o clube, a gente vai, né, a cada encontro, a gente vai mudando uma coisa, mudando outra, até para ficar diferente para quem está ali, né, para não ser uma coisa previsível, para ter um toque O efeito diferente, uma surpresa. surpresa sempre. E eu acho que nesse caminhar do Clube do Livro ao longo de 2025, a gente encontrou um jeito de criar conexão com aquelas pessoas, né? Quer dizer, as pessoas que participam do Clube do Livro são pessoas que estão ali para um exercício de troca, e eu acho isso absolutamente incrível, né? Porque o professor, Marcos, porque é óbvio, né? Eu tenho o que dizer e eu tenho contribuições a levar para o clube. Eu acho que isso é, inclusive, uma expectativa também, né? No começo eu sentia um pouco de. Eu fiquei tentando encontrar o tom disso, né, para não parecer um curso, uma aula, mas eu acho que existe esse lugar. Porém, esse lugar não pode ser um lugar de silenciar o outro, sabe? Então, por mais que exista, sim, um lugar de organizar e de entender, né, que elementos são importantes naquela obra, que a gente pode trazer, existe uma horizontalidade no clube, de maneira que as pessoas se sentem tão à vontade ali,
tão à vontade para dizer, inclusive, não, que esse livro é horrível, eu não gostei desse, não. O outro é Isso muito mesmo. melhor. Né? Esse Não, mesmo. essa personagem, pelo amor de Deus, sabe? Então, as pessoas se sentem. Quando alguém faz uma crítica, não é? Esse espaço é também de crítica, porque esse espaço é um espaço aberto, legítimo, em que as pessoas de fato se encontram para trocar. Então, tem esses dois, enfim, tem essas duas delícias no Clube do Livro para mim. Eu sou suspeitíssima para falar. Mas o que você É. acha? Olha, gente, eu sou a pessoa que eu sempre li, mas sem compromisso com tempo, nem com meta, com nada disso. E eu vinha, minha cabeça é muito acelerada. E nas férias é quando eu mergulho muito na leitura. Por incrível que pareça, eu desligo tanto nas férias, às vezes eu leio 2, 3 livros nas férias, porque é o momento que eu me desconecto. E aí eu comecei a perceber que a leitura estava fazendo isso comigo, a leitura estava me reconectando, me colocando no eixo, me trazendo, sabe? Quem faz yoga, eu já fiz yoga, você não gosta, mas yoga para mim é isso, é uma coisa de conseguir silenciar as vozes exteriores, né? E me silenciava isso. Isso me ajuda muito e acalma. E a leitura estava conseguindo fazer isso comigo. Então, o clube do livro, para mim, primeiro ficava assim incômodo de como é que eu faço para que não seja aquele tom só intelectual, né? Eu Professoral, tinha né? essa preocupação, professoral, para que as pessoas de fato se sentissem à vontade, porque o nosso grupo é muito heterogêneo. É. E o fato de trazer pessoas, despertar essa coisa de pessoas que nunca participaram ou que não tinham a leitura como um prazer, você conseguiu despertar essa leitura, né? Então isso é muito interessante. O que eu adoro também é que o livro é muito legal você estar em grupo com um tema comum que você pode discutir aquele tema comum. E, e o livro eu leio com a minha história, a outra lê com a história dela. E aí, quando a gente se toca, a gente fala, gente, como eu não vi nada disso, dá vontade de pegar o livro e ler tudo de novo para ter aquele olhar daquela outra pessoa. Então é muito rica a troca, é mais rica do que a leitura, porque assim, a troca é muito legal. Porque quando aí você percebe o quanto a história de cada um faz Ah, diferença na leitura, o quanto a gente lê com os nossos olhos, né, com as nossas histórias. É muito legal isso. Então, tem sido para mim, Patrícia, muito rico. Tem sido uma oportunidade de ter você, porque você traz um enriquecimento literário para gente, inicial, que eu quero que você fale desse modelo que você colocou e que foi um sucesso. É muito legal, a gente divide em dois grupos. Eu queria que você contasse como é que é essa dinâmica do nosso clube. Então, assim, para mim, eu sinto que cada encontro eu saio melhor. Eu aprendo assuntos literários e emocionais, porque a troca que a gente faz nesse clube, nesse grupo, é extraordinária. Eu aprendo com o outro, eu aprendo com a história do livro, eu aprendo com a minha história, eu me vejo. Enfim, ficaria aqui a noite inteira falando, rasgando seda. A leitura é um exercício solitário, e eu acho que por isso tem Isso. essa possibilidade de nos desconectar, né? Isso que você fala, né, que você faz nas férias, que você consegue. A leitura nos permite essa evasão, nos permite, inclusive, experimentar, ter experiências que não são as nossas, né? Eu digo que é um exercício de empatia real, porque você, de fato, experimenta a vida do outro. Mas no clube, a gente também tem a possibilidade de transformar isso numa coisa coletiva.
Porque, às vezes, lendo, a gente tem a vontade de comentar aquela leitura com quem está com a gente, não tem? Eu tenho muito isso, né? Quero Muito, ler um muito. parágrafo, meu marido ele já está lá quase dormindo, aí eu quero ler um pedaço. Enfim, Isso, a gente. isso. Porque o Bartolomeu Campos Queiroz, eu já acho que eu já te falei isso, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, com a definição de beleza, né? Belo é tudo aquilo que você não dá conta de viver sozinho. Você Nossa, que precisa lindo. do outro. Então você vê um pôr do sol muito lindo, você diz assim, ah, queria tanto que fulano estivesse aqui para ver isso também. E eu acho que Isso. essa experiência, né, do livro, eu tenho um livro aqui que talvez seja um dos meus queridos da vida, que é do Garcia Marques. Eu já li há muitos anos. E eu percebi, numa determinada altura, eu emprestei esse livro, mas eu tinha emprestado tanto que um dia a pessoa que né, para quem eu tinha emprestado o livro me mandou uma mensagem dizendo assim: Patrícia, o livro está sem final. Eu comecei assim, final. Porque as últimas páginas não caíram. Então ele foi tão emprestado. Por que ele foi tão emprestado? Porque eu queria que outras pessoas tivessem aquela experiência que eu achei tão mágica com aquele livro. Eu acho que é isso, sabe? Então, quando a gente se encontra, a gente tem essa divisão, esse compartilhamento e acaba percebendo o quanto a leitura não, né, o sentido real não está nem no livro, nem no leitor, está no encontro entre essas duas, né? Nem no É. autor, nem no leitor. É o encontro que possibilita os sentidos. E aí, né, o mesmo livro que você leu com 18 anos, talvez não faça a mesma coisa com você aos 40. Por Não quê? tenho dúvida. Porque nós temos outros repertórios que vão dialogar de forma diferente, né, com aquele livro. Eu acho isso muito lindo de viver, né? Uma Gente, outra, olha só, a gente pode falar à vontade, mas peguem um livro e leiam, e experimentem, e não gostem, e troquem, mas tenham essa experiência, porque isso é o que o Bartolomeu falou, a gente quer que os outros experimentem também. e uma coisa que você fala também que eu acho muito interessante, né, Patrícia, é que não tem o livro, não é que não tem um livro bom, um livro ruim, não é isso, né? O que eu quero dizer é que tem livros que falam com você, tem livros que não falam nada com outra pessoa, e não é por. O importante é começar a ler, né? O importante é que você comece por alguma coisa que você goste, seja o que for, não é verdade? É, Acho que muito uma da das. repulsa que as pessoas têm da leitura. Não, Lúcia, minha imagem melhorou ou não? Melhorou, esqueci de te avisar, né? Tá. Eu tô achando que eu tô falando aqui embaçada desde. Não, agora não, já Poxa, até melhorou. passei batom, até fiz uma maquiagem, poxa, para não aparecer pro pessoal. Aí, olha só, eu acho que muito da repulsa que as pessoas têm da literatura passa por isso, né? Passa pelo fato de que a literatura sempre foi associada a uma resposta certa. E é evidente, Também. gente, existe em tudo, existem critérios para se avaliar o que tem maior ou melhor, ou menor qualidade literária. Isso existe, não tô negando isso. Mas a experiência precisa acontecer de uma maneira carinhosa com essa pessoa que está se colocando no desejo de se tornar leitor. Né? Você não vai nunca fazer com que você só pode comer o prato tal, porque esse é o refinado. Se a pessoa não tiver um caminho para chegar ao paladar suficiente para experimentar aquele prato, aquele vinho. Da mesma maneira acontece com o livro. Assim, eu não gosto de ditar esse certo e esse errado. E uma outra coisa que me incomoda muito também, você falou, porque eu nunca tive uma preocupação muito quantitativa. Me parece que hoje as pessoas que falam sobre leitura têm me causam até uma certa angústia, sabe, Marluz? A pessoa leu 10 livros já em 2026. Como é, gente? Espera aí, nós estamos no dia. Como é que essa pessoa leu 10 livros em 2026? Então, eu nunca vou atingir essa pessoa, sabe? E eu acho que isso também causa uma certa angústia, uma sensação de impotência. Não é isso que a gente quer. Né? Muito pelo contrário. É outra relação com o livro, é uma relação de afeto, enfim, de possibilidade e não de impossibilidade. Uma outra coisa que eu particularmente gostei muito de participar de um clube do livro, Patrícia, é que se eu fosse comprar um livro, possivelmente eu escolheria os óbvios, os livros que já falam comigo.
Isso não me desafia em que sentido? Em conhecer outros estilos literários, conhecer outras propostas. É, e no Clube do Livro, às vezes o livro não é o que eu amei, por exemplo, mas eu aprendo tanto com aquele livro que que a gente discute, que falo, nossa, olha que oportunidade, talvez eu não tivesse escolhido esse livro. Então, eu acho que esse caráter também de você não escolher, de vir esse convite para uma leitura já pré-definida, também tem aí um quê de te tirar da sua zona de conforto e te trazer um assunto, uma proposta literária diferente, uma característica diferente. Eu acho que essa foi uma das coisas que também me encantaram nessas experiências todas aí. Escolher o livro é sempre difícil, né? A gente faz assim, a Marluce diz que eu sou a curadora do clube, nós somos as curadoras do clube, né? Porque Não, nós você que fazemos escolhas, mas nós fazemos escolas é. que são A gente discute, conversadas, né? A a gente gente discute. discute, porque é muito difícil a gente escolher livro, né? O livro assim, a oferta é sempre muito grande e escolher algo que de alguma maneira vai fazer sentido para aquele grupo é sempre desafiador, né? Não é uma tarefa muito simples. Então a gente tem alguns critérios, né? A gente quer que as pessoas experimentem coisas diferentes. Então a gente tem um clássico, aí depois a gente traz uma coisa mais contemporânea e uma narrativa que tenha uma linguagem mais inovadora, outra que tenha um componente, enfim, mais previsível em termos de forma, mas a gente tenta exatamente fazer um cardápio variado para criar essa possibilidade de experimentar várias coisas, porque se a gente não experimentar, é impossível gostar. Né? A gente só pode Não gostar tem. daquilo que a gente experimentou. Então também é Então, um desafio. como é que é a metodologia? Qual é o seu racional para a escolha, para a seleção de livros? Um Então, clássico? a gente vai alternando, né? Uhum. Um livro, por exemplo, nosso primeiro livro foi Tudo é Rio. Você tem aí para mostrar? Você acredita que eu devo ter dado para alguém que eu não achei o livro? Eu sou É, dessas, viu? Eu sou eu vou completamente pegar, vai desapegada. falando aí com elas, eu vou aqui pegar. O Tudo é Eu ia Rio. contar isso para elas. O meu marido tá na pegada de ler também, bastante, e ele fica louco chega na livraria e quer comprar 5 livros. Eu falo negativo, compra 2. Eu tenho pavor desse acúmulo de coisas. E eu sou daquelas que eu dou todos, eu dou meus livros. E aí eu falei, gente, eu dei para alguém. E o Tudo é Rio para mim foi o melhor livro que eu li nos últimos tempos. Pelo menos foi o que mais me tirou emoção. Chorava copiosamente. Mas era. Pronto, volta. Aí o Tudo é Rio, Ah, e é. Tá dando pra ver? Tá, né? tá. O Tudo é Rio, que é esse aqui da Carla Madeira, Maravilhoso. é uma leitura que é muito envolvente. A Carla Madeira tem uma relação com a palavra muito própria dela, e ela tem construções no livro que são sacadas geniais. Pode falar um pouquinho da história? Não. Pode, pode falar. É uma história que envolve um triângulo amoroso e uma relação muito obsessiva, um amor que parte de uma premissa de muita obsessão, tem um trauma muito grande e esse triângulo amoroso vai se resolvendo a partir de concessões grandes de uma dessas três personagens principais, que são personagens muito diferentes, todos eles muito ricos. E eu acho que o mais interessante do Tudo é Rio é justamente a maneira como ele chega no leitor, né? Ele chega ao leitor tocando, né? A palavra da Carla Madeira é uma palavra que entra no Rasga, leitor. né? É, Rasga, exatamente. Então, esse foi o nosso primeiro livro. Eu acho que a gente começou é. com uma literatura que fala muito para todo mundo, mas eu acho que fala
principalmente para nós mulheres, né? Eu acho que é um livro que, Isso. sim, vamos encontrar muitos homens que vão adorar o livro, mas eu tenho a impressão de que, para as mulheres, com a nossa experiência, ele era um livro que tinha tudo para cativar para o nosso primeiro encontro. Essa escolha, gente, foi uma escolha da Marluz, tá? É Foi lógico que mesmo. era uma escolha nossa, nós É, escolhemos, nós mas eu tinha decidimos, gostado muito. mas a É. Marluce tinha, de fato, amado o livro. Eu também acho o livro muito bom, mas foi uma escolha, assim, para vocês perceberem que a gente troca mesmo. Não é, Uhum. tá, a Patrícia falou. Não, não é assim, não. É. Aí, como a gente começou com uma autora brasileira, o nosso segundo livro foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Nunca Ver, da mais te Rosa ver. Monteiro, que é uma história muito diferente do Tudo é Rio. Nesse livro, a Rosa Monteiro ela parte da premissa de ter ficado viúva, né? É a viuvez dela que a coloca nesse desafio de escrever sobre o luto. E nessa reflexão sobre o próprio luto, ela encontra a história da Marie Curie, que é né, a cientista que ganhou o Nobel da Química e que sofreu ali naquele ambiente científico as dificuldades de ser mulher nesse lugar. E ela então vai intercalando, na minha opinião, de uma maneira muito sensível, muito talentosa, as reflexões sobre o próprio luto e a história da Marie Curie, que também é uma história que vai ter um luto muito importante. Então, ela cruza essas duas histórias. A Rosa Monteiro é jornalista, então ela tem uma facilidade de contar essa coisa meio biográfica, que eu acho importante, mas ela não perde o tom literário, né? Não é uma coisa seca, né? Não é um relato jornalístico frio, de jeito nenhum. Quer falar? E Tô o luto, falando? de uma forma geral, né, é um tema que É. mexeu muito com o nosso grupo, né, Patrícia? Foi O segundo bastante encontro foi impactante. muito. Esse segundo encontro foi, de uma forma geral, foi um livro que todo mundo gostou bastante, E eu bastante. também acho que a personagem da Marie Curie é uma personagem muito rica, gente. Quem não conhece a história da Marie É Curie verdade. deve conhecer, porque acho que nós precisamos, eu fico até arrepiada, né? Acho que nós precisamos dar De, mérito, né, a é, uma mulher com essa importância na história da ciência, né, na isso, história, muito. enfim, da própria constituição da mulher, né, do feminino que nós temos hoje como modelo. Eu acho muito interessante. Aí nós metemos o Nossa, pé na porta no nosso terceiro encontro. Vejam, né? É o que a gente estava esse falando. livro eu Esse achei assim livro. extraordinário. Eu achei. Eu olho para esse livro e eu volto para a história. Eu não eu fico muito impactada com esse livro. É muito impactante. É, é um soco no estômago, né? É. Eu Ensaio acho que sobre a cegueira ninguém sai de ensaio. do Saramago. Sabe, coentro? Ninguém sai de ensaio da cegueira, sobre a cegueira, sem dizer assim, amei ou odiei, porque também tem É. isso, né? É Tem gente muito que tem que se. forte. É, Ele é um livro que provoca incômodo, né? Ele é é muito forte. verdade. Ele nos tira de um lugar de anestesia que muitas Tira. vezes, enfim, que muitas vezes é o que nos faz, é o que nos mantém respirando, né? Então, sem Isso. julgar quem, enfim, valoriza esse lugar de anestesia, mas ele nos tira desse lugar. O Saramago é genial na forma. Eu acho, Marlúcia, que a gente começou a entender no clube de uma maneira mais intensa a importância da forma no texto literário com o Saramago. Eu É, acho que ele nos trouxe essa possibilidade de entender que na literatura a forma também é conteúdo, né? A maneira como se escreve é tão é importante tanto quanto o quanto. que se escreve. Isso é a diferença do que é, né, o trabalho literário e do que é a escrita como objeto de comunicação pragmático, né? Então, eu acho que esse livro aqui, acho que todo mundo sabe, né? Acontece uma epidemia de cegueira real, as pessoas vão ficando cegas,
e toda a história se desenrola a partir dessa epidemia e da forma como, nesse contexto, as pessoas vão perdendo a sua humanidade, né? Aquilo que faz delas seres humanos. Elas vão se animalizando ao longo Sensacional. É muito forte, muito forte. e é inevitável que a gente perceba que até uma das últimas falas do livro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. A mulher do médico diz. A mulher do médico é a única personagem que não fica cega, tá, gente? E ela diz assim: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Eu acho que isso é muito, muito, muito bom. Sou Isso suspeito, mesmo. gente, eu acho, mas a gente fica o tempo inteiro nesse lugar, né, de se perceber, de certa maneira, né, cegos, né, Anestesiada, exato. anestesiados, Pouco exatamente. sensível para Eu só muitos vou temas. abrir aqui a porta, porque a minha cachorrinha está aqui comigo, ela está batendo na porta para sair, tá? Tá Ela não bom. vai nos dar paz, se eu não fizer. Já estou aqui, pronto, sai. Alguém Daqui a, perguntou, e vocês daqui a pouco podem, ela, eu queria que ela faz para vocês, entrar. tá, eu queria que vocês mandassem se participam de algum clube do livro e qual é a experiência que Vendo os você já teve comentários. legal. É, aí a Você está gente vendo? vê. Eu tô vendo, você não tá vendo? Não aparecem para mim. Mentira, Para mim, o jura? último comentário que aparece aqui é o meu. Entrei. Na hora que eu entrei, que você estava sozinho aqui. Olha, que engraçado, para mim aparece vários. E Tá, aí você aí, vai dizendo o que você é, está lendo, porque não, eu não estou teve uma lendo nada. pessoa que perguntou como é que faz para entrar no clube. Eu acho que só tem mais 2 ou 3 vagas. Vai ser no dia 22, né? 22 A de gente tem janeiro? um grupo no dia vinte e HH. um, um grupo no dia É, no vinte e dia vinte dois e de dois. É, o março. dia 21 tá esgotado, o dia 22 acho que tem 2 vagas. Acho também. E a gente paga uma taxa, R$ 350, a gente manda um kit para vocês e no dia a gente tem uma roda de conversa com um queijo, um vinhozinho, uma coisa gostosa, tem sempre umas experiências interessantes no dia do encontro. É, aí teve gente que. Aí, então eu queria que vocês dissessem se participam de algum clube e como qual foi a experiência interessante, ou o que que tem de interessante nesse clube que você participa? Eu adoro fazer pesquisa, né? Nunca Tá, devia ter como eu trabalhado não com estou isso. vendo, você vai me falando aí o Eu que vou elas vão para a gente falando, poder pode conversar com deixar. elas também, né? Claro, tá. O nome desse último livro é O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. No feed da Antonina tem um post, e da Língua Minha e da Patrícia também, tem um post com o nome dos livros que nós que tivemos no clube durante esse ano, tá? Ô Elaine, você está perguntando se tem algum link para entrar no clube? Não, a gente tem um grupo fechado de WhatsApp, mas você faz o seguinte: você me manda uma mensagem no particular pelo direct, falando que você tem interesse, e com o seu telefone que eu te mando todos os detalhes. Aí a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Antes de você falar, Patrícia, do último livro. Eu queria que você falasse como é que a gente dividiu a dinâmica, como é que a gente chegou nesse modelo, porque a gente a Patrícia é uma inquieta e eu também sou. O povo fala que é difícil trabalhar comigo porque eu mudo de ideia com uma facilidade louca. E eu sou mesmo, e a Patrícia é outra inquieta. Então, qual é agora o último modelo do encontro que a gente vai achando, né? A gente vai mudando até e vamos ouvindo, vamos percebendo o que que envolve mais, e eu posso garantir que ele é cheio de surpresas, cheio de acolhimento, de encanto, mas sob o ponto de vista literário, conta como é que você estruturou Só para o o pessoal encontro. saber, dizem que a minha conversa com a Marluce, se a gente publicasse, ia assim, viralizar, porque é um negócio que é especial, vamos dizer assim. A gente pensou, assim, toda a dinâmica, todo encontro tem uma espinha dorsal, mais ou menos, com esse caráter que eu vou explicar aqui, mas ele muda no sentido de Uhum, como isso é feito. A gente quer que
o encontro tenha um fator surpresa. A gente quer ver brilho nos olhos, a gente quer que as pessoas, enfim, né, suspirem, gostem. Então, a gente pensa sempre em promover essas surpresas. Mas o que a gente entende como necessário no formato do encontro? A gente tem sempre um momento de entrosamento, né? Então, existe que, sim, gente, sempre motivado pelo livro, né? O livro é o nosso, enfim, é o fator de união daquilo tudo. Isso. Então, a gente tem dinâmicas iniciais que são diferentes, mas que as pessoas normalmente falam um pouquinho sobre si, se apresentam para o grupo, trocam experiências. Nós temos uma parte do encontro em que sim, a gente conversa um pouco sobre a estética do livro, né? Como esse livro alcança os seus objetivos. Então, em que momento histórico esse livro foi escrito? De que maneira a história do autor impacta na produção desse livro? Por que as letras dessa narrativa são minúsculas? Ou por que esse livro não tem a pontuação tradicional? Quer dizer, quando eu digo que a forma também é conteúdo, muitas vezes, quando a gente lê, a gente mergulha no conteúdo e nossa, você pode admirar muito uma fotografia sem prestar muita atenção no ângulo que permitiu que aquela imagem fosse capturada daquela maneira. Então, a gente vai fazer esse trabalho aí de perceber que ângulo é esse, né? Se fosse diferente, a imagem não seria a mesma. Então, se essa construção textual, se essa matéria linguística fosse outra, o efeito seria outro, né? Então, o livro do Saramago nos permite muito isso, né? Todo mundo, em algum momento, deve ter escutado que o Saramago tem uma pontuação um pouquinho difícil, né? Os diálogos se misturam. Quer dizer, por que isso num ambiente de cegos tem esse papel, né? Que papel é esse de uma fala que se mistura com a outra, que não tem pontuação, em um mundo de cegos? Mas se a gente pensar em um universo de cegos, é difícil saber quem está falando, né? É difícil Uhum. reconhecer só pela voz. E você, como leitor, se coloca nesse desafio, É né? muito legal. Entendendo de onde vem, que voz é essa que está aqui se colocando nesse momento. Então, só para dar um exemplo de como a gente entende a composição estética do livro como um fator relevante naquela obra, certo? Então, aí depois a gente também tem, não necessariamente depois, às vezes é antes, tá? Isso. Mas a gente também tem o momento em que há uma divisão normalmente temática, ou por partes do livro, ou por personagens, ou por episódios, em que a gente divide o grupão em pequenos grupos que dialogam, trocam ideias, trocam impressões e depois colocam essas observações para o grupo como um todo. E tudo isso com um vinho, com queijinho, enfim, naquela loja É, linda. Ai, gente, é muito bom. é Se me muito deixar aqui, eu bom. fico falando direto para sempre, É. porque é realmente encantador. É uma experiência de encantamento. E fora isso, né, Patrícia, ainda tem aquela coisa de você se conectar com novas pessoas. Você acaba tem pessoas ali que ficaram amigas. Então é muito legal essas possibilidades que se abrem também num grupo com uma afinidade É. específica. E isso se dá na dança, se dá enfim, né, E no não dá para estudo negar, Marluce, que você vai encontrar mulheres, né, que têm idades próximas. Normalmente são mulheres que estão interessadas em literatura, em cultura, em experiência. Gente, são pessoas muito muito interessantes. interessantes, muito admiráveis, né? Tem É pessoas ali no verdade. grupo que dizem, nossa,
eu quero escutar o que essa pessoa tem para Quero ser falar, né? ela dela, né? A Eu gente quero ser fala assim, amiga nossa, dela, eu quero ser gente, eu quero amiga ser amiga dela. dessa pessoa. Porque, assim, muito cedo, eu acho que o tema cria, né, o fato de ser um clube de livro, cria uma espécie de seleção natural de pessoas Os muito legais. interessantes ali É, dentro. E muito a gente interessantes. realmente tem isso, né? É São pessoas verdade. diversas, né? Não existe uma coisa pasteurizada. As pessoas são diferentes, com opiniões diferentes, com histórias diferentes, mas todas elas interessantíssimas. Eu Isso adoro mesmo. conversa. Hoje eu estava trocando mensagem com a Fátima. Olha que Uma legal. pessoa gênio, uma pessoa. Nossa, quem não quer ser amiga da Fátima? Eu quero. Ela é muito legal, muito legal. E todas E são. qual? Porque hoje eu estava trocando mensagem com a Todas. Fátima, mas todas são É muito legal. inteligentes, Exato, exato. irreverentes. Nossa, muito Tem bom. muita mulher com uma história incrível. É muito legal. Eu Muito, acho, muito sou legal. fã, né? O outro livro, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Outro soco no estômago, né? É, eu li outro livro dela. Ah, tá aqui. É. Ele leu a Esse Pequena Coreografia da Deus, ou é a isso. Coleção de É, Ausências. a Coreografia da Deus. Então, o último livro que a gente leu foi esse, né? O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. O Conte, que você achou? Patrícia. O que você achou? Eu gostei mais do outro, A Pequena Coreografia do Adeus. Engraçado, né? Jura? Juro. Gostei mais. É. Gostei. Eu gostei do livro. Um livro de leitura rápida, A NB é muito assim, né? forte. Eu gostei também. Gostei. Gostei muito. Mas não, acho que eu gostei dos dois igual, sabia? Fico pensando aqui agora, Não porque é o sei último que a também. gente leu, mas é muito forte, uma história potente e, enfim, conte você, porque eu acho esse aqui para mim é o livro que mais me encantou a forma A literária forma. dele, a É, forma. A forma dele é extraordinária. Eu queria que você falasse porque você me fez apaixonar pela autora por causa disso, Patrícia. A Lili Bey tem uma estética muito própria, né? A gente chama isso de um estilo literário muito próprio. E Aham. ela tem uma frase, inclusive, acho que é no fim do livro, né? Que elas escreveram enlouquecer as palavras. E eu acho que a Lili Bey faz isso, né? Ela desafia a linguagem no sentido de que nada nesse livro é gratuito. Os Nada é espaços, gratuito. a formatação, os silêncios, tudo, a pontuação, tudo nesse livro tem uma importância na construção de sentido que se leva ao leitor. E esse livro tem É uma verdade. força no que diz e uma força no que cala. Esse livro tem uma coisa genial que assim, o que está na página 20 dialoga com o que está na página 100. E você cria uma ponte, você diz assim, gente, né? Não é possível. É uma história de uma mulher. Começa a história dela aos 8 anos e vai até os 56, né? 52, É, 56, eu não me lembro é, exatamente agora. E é uma história de traumas. Ela sofre muitas perdas efetivas, né, relacionadas à morte, mas também perdas de sonhos, perdas de expectativa, de maneira que a vida dela é uma vida fraturada, uma vida com vácuos muito grandes, muito profundos. uhum. Então, a Aline Bay consegue, ela consegue, com cada palavra, tocar a gente, sabe? Nossa, é Eu muito li esse forte. livro, eu li esse livro já algumas vezes, né? Porque eu já havia lido antes, e para o clube eu leio e depois eu faço a tal da releitura, com marcações, com coisas que eu acho importantes que a gente Sim. comente. E em todas as vezes esse livro
apunhala. Tem uma determinada página que eu não vou falar aqui, que eu quero que vocês leiam o livro, tá? Tem uma página específica que depois dessa página eu tenho que parar. E eu passo o dia com aquilo dentro de mim. Em todas as vezes em que eu li, isso aconteceu. Sabe quando você comemora o gol no replay? Você Acontece isso fica aqui. Eu já, curtindo. eu já sabia o que ia acontecer ali, mas e assim, a virada de página no texto da Aline Bay faz sentido. Então, eu acho que ela realmente, uma autora contemporânea, você é uma menina, a Aline Bay, tá? Eu não Sigam a sei Aline quem Bay é. no Instagram, tem página no Aham. Instagram, mora aí em São Paulo, é uma menina, assim, mas é de um talento, vocês vão ouvir muito falar de Aline Bay ainda como um expoente da literatura contemporânea. Acho que nós temos muitos, sabe, Marluce? Tem muitos Uhum. nomes muito bons. Se a gente, por que não se faz literatura como escolha? Se faz literatura de excelente qualidade. E acho que ela representa muito bem essa geração de jovens escritores. Sou Uhum. muito apaixonada por ela. E o próximo, Marluce, qual é? O próximo que é o tema atual né, do grupo, que a gente vai ser o próximo encontro, é A Morte de Ivan Lit, do Tolstói. É, Chique, começamos bem, hein? chique. Então, o que que eu quero que as É, meninas percebam, né? A gente, é uma literatura muito contemporânea, uma jovem escritora brasileira, e aí a gente vai para um clássico da literatura russa justamente para quê? Porque a gente quer criar essa possibilidade de leituras mais plurais, para a gente não ficar porque como eu ampliar gostei da Aline essa. Bay, agora só vou ler a Aline Bay. Não, no Exato. clube a gente vai Essa é a nossa se. tendência e a gente É acaba reduzindo legítimo. essa experiência cultural. É. Né? É legítimo isso, mas você está no clube justamente para você, de alguma maneira, ampliar esse horizonte Isso. para outras, enfim, para outros sabores, né? Para outras experiências. É. E aí, na morte de Van Illich, para as pessoas, porque os temas, o livro não é um livro sobre a morte, né? É O sensacional. Tolstói mata o Ó, Ivan Illich fininho, rápida para leitura. falar sobre a vida, não é para falar sobre a Isso, morte. é Né? isso mesmo. E eu acho O- que esse livro é tão atual, né? Porque a gente pensa que algumas coisas têm a ver com rede social, a gente pensa que algumas coisas têm a ver com a lógica da vida contemporânea, e a gente percebe, né, nessa coisa da leitura dos clássicos, o quanto o homem, como espécie, se repete, É né? verdade, Patrícia. Eu acho que isso é uma lição tão importante, né? Porque acho que até virou meio lugar comum a gente, de alguma maneira, dizer. Não que eu não acho que existam excessos e que a internet potencialize e tem alguns problemas, né, nossos como sociedade, mas o que eu percebo é que a gente às vezes encontrou aí. A gente às vezes encontra um lugar para colocar todos os problemas, né? Tudo é culpa da rede social. E a morte de Ivan, ele te mostra para gente que essas coisas estão aí, atravessando a rua muito antes do Mark Zuckerberg. É um livro que fala de viver de acordo com as convenções sociais e pouco com os seus propósitos, com a intensidade que a vida pede, com a verdade, né, a sua verdade. É um livro que dialoga muito com essa necessidade da gente, às vezes, dessa coisa da gente se anular para atender às convenções, né, às regras e os bons costumes, e às vezes a gente, né, pode ser tarde você descobrir que você Às vezes, precisava viver como mono figurino pode ter um custo muito grande, né? muito grande, Pode exatamente. significar até deixar de viver. Exatamente. Mas eu acho que o livro E a vale, vida gente. é um presente que precisa ser vivida diariamente, né, Patrícia? Com Mas eu acho que consciência e com verdade.
Muita gente diz, né, para quem já leu A Morte de Ivan Ilitch, diz que esse livro mudou a minha forma de olhar a vida, né? Porque é essa enfim, a mensagem que esse livro tem, né, é uma mensagem muito potente nesse sentido. Uhum. Quem não pode participar do clube porque mora longe, porque não deixem de experimentar essas leituras, são leituras acessíveis, no sentido de que você não precisa ser um leitor iniciado. Não, você vai ler esse livro. Em, gente, toda leitura é feita em camadas, né? Você vai ler esse livro nas camadas que forem convenientes para esse momento da sua vida, né? Sem Que dúvida. forem alcançáveis nesse momento da sua vida. E eu acho que vale muito a pena ler. Se você quiser ir para o clube encontrar a gente lá, vai ser uma delícia. Mas se houver essa impossibilidade, eu acho que a live tem muito essa proposta, né, Marlúcia, de Vem gente do Rio, sabia? E vem uma sabia? pessoa do Sul também, você acredita? Acredito. Acredito, porque a gente Ai, é. gente, é muito legal, né? Muito legal. Nossa, eu fico Gente, eu muito, fico numa. Pareço uma criança. muito legal. Já, o grupo já virou de 10 virou 15, que agora tá virando 30, né, 30. Patrícia? É. Muito legal. E a gente faz isso com muito cuidado, com muito amor. E me conta uma A gente só coisa. tá triste porque a gente não vai. Né, o primeiro encontro é só em março, mas é para todo mundo conseguir se organizar, sair do período de Isso, férias, isso, carnaval, e a gente conseguir se encontrar de uma maneira isso. centrada, né? Presente, né? Ô, Presente, acho que é essa Patrícia, palavra. qual a dica que você faz para dar para as pessoas terem um bom hábito de leitura ou começarem a ler? Eu acho que tem duas coisas importantes para a pessoa que. Vou pensar aqui, gente, naquela pessoa assim, não, isso não faz parte da minha vida. A leitura literária, tá? Não estou falando porque eu leio muito as coisas da minha área, tudo bem. Se você lê as coisas da sua área e está satisfeito assim, sem problema. Mas se você quer ler leitura literária, quer que isso passe a fazer parte da sua vida, Para ficar de férias eu da cabeça? para ter essa experiência mesmo, gente, de experimentar outras vidas, É, né? Porque quando você lê, você está vivendo uma coisa que não é a sua vida, é uma outra vida, e você de fato, né, se insere naquele outro universo. Então, se isso é um desejo, eu acho que existem duas coisas importantes. A primeira é escolher o que ler, né? Então, se você é um leitor, é uma pessoa que não tem enfim, essa prática, eu sugiro que comece por coisas curtas, né? Se você for pegar Crime e Castigo para ler, ah, Crime e esse Castigo livro é é curto, pode maravilhoso. ler, ó. Esse livro é legal. Esse é um livro curto, Um você lê em livro um dia. curto, o próprio Peso do Pássaro Morto é um livro É, curto. isso Tudo mesmo. é Rio, gente, tudo é Rio. Se você, quem tá, né, o público da Antonina é um público feminino, na casa aí dos 40 mais. Vocês vão amar Tudo é Rio, eu tenho certeza de que vão amar. Sabe, não existe não gostar. Mas aí tem contos, crônicas de Fernando Sabino, ah, Lígia Bojunga. Lígia Bojunga tem um livro. Eu, quando né, trabalhava com alunos de classes mais populares e que tinham assim, uma dificuldade muito grande de entender a literatura como um prazer, a Lígia Bojunga tem um livro chamado Tchau. Para quem não sabe, Lígia Bojunga é a autora brasileira, a única que ganhou o prêmio Christian Andersen, que é considerado o Nobel da literatura infantil. Nós temos uma autora brasileira, né? A primeira a ganhar, a brasileira a ganhar esse prêmio. E é uma escritora pouco conhecida, pouco falada, né? E nesse livro ela tem 4 contos que eu duvido que você não vá amar, né? Então, É, assim, que legal. Toda existe um vez que eu outro. converso com a Patrícia, eu anoto uns 4 livros. Eu fico desesperada. Aí eu vou na livraria, olho, e aí, como eu falei para todo, tava falando aqui, eu não sou acumuladora, né? Então eu escolho um, porque me deixa ansiosa, tem um monte de livro para eu ler que eu não li. Me deixa ansiosa. Mas Aí eu porque compro um. você tem uma livraria em cada esquina, né? Eu, por exemplo, compro o livro pela internet. Ah, Então, eu eu não faço compro. porque assim, a oferta de livraria aqui na minha cidade, eu moro numa cidade que é do interior, né? É.
Então, a gente precisa fazer a compra grande, né? Para chegar. Então, Aham. os de janeiro e fevereiro já estão aqui. E eu acho também que isso é uma coisa interessante, porque obriga você, de alguma maneira, a ler aquilo, né? Porque está ali Aham. na sua lista. Mas eu acho que tem um outro que foi, inclusive, olha como é que o clube é legal, né? Foi uma participante do Indicação. clube, a Lília, que me indicou esse Qual autor, que é esse? é o João Carrascosa. É maravilhoso. Esse livrinho aqui, gente, você lê pouco, você vai ler esse livro aqui, façam contos curtos de uma poesia na linguagem, uma coisa Eu deliciosa. quero, depois você me Então, fala. Tá. a pessoa indicou esse, né? Já fiquei louca, já comprei a trilogia dele aqui, ó, que é a trilogia do Adeus. Mas depois eu falo sobre esse aqui que está embalado, ainda não li ainda. A Esse aqui eu Lília já indicou li. aquele outro também que eu tô doida, eu quero ler. Que ela falou Do que foi o melhor Cartas, livro da vida né? dela. Das É, cartas, do esse Cartas do mesmo. Diabo a um Aprendiz, não é isso? Isso, ela falou, eu É, quero ler esse livro dela, que ela é. falou. Então, no clube tem isso, né? A gente tem essa troca que também é É, muito rica. A gente não existe quem aprende e quem ensina. Todo mundo aprende, todo mundo ensina. Eu graças a acho que é Deus. muito Assim rico deve isso. ser, né? Para tudo na É. vida. E uma Ô, outra coisa, Patrícia. para quem quer Ah, começar a ler, eu acho, Marlúcia, que é o seguinte: achou uma literatura que você vai ler? Coloque uma disciplina em relação a isso, né? 10 minutos, tá? 10 páginas. Eu vou ler 10 páginas por dia. Então, assim, se você se propuser a ler 10 páginas por dia, no fim de 15 dias, você vai ter lido o Tudo 150 páginas. No fim de um mês, você vai ter lido um ensaio sobre a cegueira. Né? Porque você leu 10 páginas por dia. Eu acho que às vezes as pessoas se assustam. Ah, mas o livro tem 300 páginas. Mas, gente, 300 páginas correspondem a 10. Gente, eu tenho certeza de que 10 páginas por dia você lê rapidinho. não exigem muito de você. Você passa mais tempo rolando em feed que às vezes não tem nada. Né? Então, a minha dica é essa disciplina no começo. Por que só no começo? Porque depois isso vira. Sabe aquela Pega. história Isso. do professor de musculação? Que diz que no começo, que um dia você vai sentir vontade de. Então, assim, dá essa chance, a alimentação saudável, não é assim? É Quem se assim. acostuma com uma alimentação saudável até sai desse dia de come uma coisa pior, mas sente falta da Falta alimentação da alimentação saudável. saudável. Isso mesmo. E é isso. Se você colocar a literatura na sua vida no começo, com essa disciplina das 10 páginas, vai chegar uma hora em que ela vai fazer parte da sua vida tão naturalmente que você não vai precisar mais se preocupar com as 10 páginas. Certo? Eu Não acho que tenha isso dúvida. funciona bastante. Depois me digam se funcionou. Estão falando alguma coisa? É, Depois me digam se funcionou ou não, porque vai funcionar. é. Que mais? Patrícia, agora para a gente finalizar, me Ah, conta aqui. é, Qual foi o melhor livro que você já leu? Tem um? um, só pode um? Não, pode três. Não, um livro, assim, se eu tiver que escolher um livro, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você tá de brincadeira. Não, não estou de brincadeira. A genialidade desse livro é. Porque o Memórias Póstumas, só para vocês entenderem, né, ele é um livro que inaugura o realismo, que é uma escola literária que se opõe ao romantismo, uma escola em que a idealização é muito grande. Então, o Machado, quando ele escreve Memórias Póstumas, ele vai escrever um livro justamente para se opor ao romantismo. O Tolstói também faz isso, né? O Dostoiévski também faz isso, o Essa de Queiroz também faz isso, que é essa literatura que escancara a realidade, que critica a realidade, que critica toda forma de idealização, e o que eu acho que é diferente do Memórias Póstumas, do Machado, de maneira geral, mas eu acho que o Memórias Póstumas é o livro mais emblemático, pelo menos para mim, né? É que esses outros livros, o Primo Basílio,
Crime e Castigo, são, são livros em que, de alguma maneira, eu acho que temáticas se repetem, né? Então, se você for pensar na Ana Karenina do Dostoiévski, com a Madame Bovary, com a Luísa do Primo Basílio, são personagens parecidos. E o Machado, no Memórias Póstumas, ele faz isso com uma genialidade, ele não traz nada dessa temática aí da traição, da mocinha que vai trair o marido, que vai cometer. Não tem nada disso, quer dizer, até tem isso, mas não é o principal da obra. Né? Então, ele trata a partir. E ele tem uma coisa que eu acho muito boa. Tem até um outro livro que eu amo, chama O Diário do Farol, do João Baldo Ribeiro, que tem um narrador que te desafia. Tem um narrador que chama o leitor de burro o tempo inteiro. Entendeu? Eu acho que isso é de uma ironia tão fina. Então, ele é desafiador. E se eu tivesse que escolher um livro só na vida, eu escolheria Memórias Póstumas. E um livro que te tirou emoções, que você chorou. Eu chorei. Eu não choro muito, né, Marluz? Você sabe disso. Mas eu chorei com Hibisco Roxo, da Hibisco roxo. Chimamanda. Eu gosto de literatura africana muito, né? Não sei nem por que eu não mencionei aqui Eu uma gostei literatura muito. africana. Eu li o que Eu você me acho. mandou, que eu não achei ele aqui. Você acredita? Eu não sei o que acontece. Você leu Alegria de Maternidade, né? Que Isso, não tem nada de alegria de maternidade, tá, gente? é São quase verdade. tristeza da maternidade. É verdade. Mas eu acho que o Hibisco Roxo é um livro que me fez chorar, mas chorar de desconforto, sabe? A Chimamanda é uma autora africana muito boa, que trata uma África diferente Eu dessa adorei. Eu África. adorei o livro dela. Diferente dessa África que a gente imagina sempre com muita pauperização. Ela trata, né? Ela tem nesse livro a tia é professora universitária, o pai é um empresário bem-sucedido e a colonização muito marcada pela cultura cristã Uhum, impõe uma rigidez que leva essa protagonista, que é a menina, né, que tem a tia, o pai, a protagonista é a menina que conta essa história. Ela conta isso dessa perspectiva da menina adolescente, e eu acho que ele nos faz ver essa aculturação com olhos diferentes. E aí é aquilo, né? Tenho uma formação católica, isso me faz olhar diferente para as minhas verdades. Eu acho isso impactante. Então, esse livro me fez chorar. Outros livros me tá. fizeram chorar. Tem um livro que eu li há pouquíssimo tempo, acho que te falei, Mau Hábito, da Alana Portero. É um livro de temática LGBT. E tem Ah, tá. uma parte do livro muito Hum. forte em que a personagem principal sofre uma violência física no metrô. E naquela parte do livro eu tive que parar, porque não estava conseguindo continuar de emoção. Assim. Então, existem. Mas eu não sou Uhum. chorona, não. Você é chorona, eu não sou. Eu sou. Eu não sou chorona. É, Às vezes a muito beleza do bem. livro também me faz chorar. Tem um livro, chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de um autor, eu acho que se pronuncia Ocean Vuong. Eu não tenho certeza se a pronúncia é essa. É bonito demais também. Na verdade, é uma carta dele para a mãe. O livro é uma carta dele para a mãe. E tem trechos também que são muito emocionantes. Tem muita coisa que é emocionante, né? Eu acho que É, é muito isso. bem. É isso, gente. Entrou E a o última pessoa seu? que E o o seu? meu livro. Eu fico ainda. Eu gostei muito desse do Saramago. É um livro que ele tá andando comigo, sabe? Olha que louco, né? Ele está andando comigo. Eu fico, vez ou outra, porque não sei.
eu não sei por que motivo, né, Patrícia, talvez, eu tenho, eu ando na rua e vejo uma calçada, eu falo, mas se um cego passasse por aqui, ele não ia conseguir andar. Eu, sabe, você vai num banheiro e tal, eu vejo, eu sinto a falta de preparação para os deficientes visuais ou físicos mesmo. Então, esse livro mexeu muito comigo, porque me levou para esse lugar. É o último livro que me sensibilizou muito, muito. Eu Eu acho acho que também que é está no esse. meu. Eu acho que está. Assim, se eu tivesse que fazer uma lista dos meus 10 livros preferidos da vida, certamente esse livro estaria. É, muito É, eu bom acho mesmo, muito muito forte, bom. muito bom. Mas eu não sei, Eu li um, eu não vou falar agora, porque senão eu vou dar spoiler, porque esse livro vai estar no Clube do Livro. Foi o meu primeiro livro de 2026. Eu terminei alguns, né, que estavam lá vindos de 2025, mas foi o meu primeiro livro de 2026, dessa compra de janeiro e fevereiro. E é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Não Hum, vou falar o nome porque esse livro estará no no Clube do Clube do Livro. Livro em 2026. Aguardem. Aguardem. É. É, eu tô já com vários livros aqui para ler também. Tô lendo, mas é isso, Patrícia. Um beijo, adorei falar Eu com que você. A live vai ficar adorei. gravada, a live vai ficar gravada aí. A última pessoa entrou e perguntou, o nosso Clube do Livro, ele acontece bimestralmente, né? Normalmente é bimestral. Vai acontecer em março, porque a gente esperou passar carnaval, dia 21 e dia 22 de março. Dia 21 está esgotado, dia 22 a gente tem duas vagas, acho que é isso. É, eu acho que tem Ou uma ou duas três. vagas. É três? É Eu bom, é por acho, aí. não tenho certeza, eu acho que tem Tá, três. tá. Quem que tiver interesse, manda uma mensagem. Eu vou deixar gravado aqui. Escreve, manda mensagem para. É presencial o clube, É cheio de, incrível o clube, é cheio de carinhos e incrível. mimos. É muito bom. Fazer uma coisa pequena, petit comité, é muito bom. É, e vai acontecer aqui em São Paulo. Já tem gente que vem de fora, inclusive, é muito prestígio, né? Fico me sentindo prestigiada, você não fica? Muito, muito, fico É, emocionada. Eu é, fico emocionada de verdade. Eu acho tão é, lindo. muito É, legal. modéstia à parte, gente, esse projeto é o É muito máximo. legal. É muito legal. Eu É. brinco que tem gente que tem hobby, né? Eu não tenho hobby, mas esse funciona para mim como um hobby. É onde a gente para, pensa nele, cuida. É igual uma. A É, é, gente é uma cuida alegria. mesmo. A Sabe quando gente você cuida tá. mesmo. Sabe aquela mãe que está planejando o aniversário do filho? A Isso gente é mesmo. A desse gente jeito, planeja sabe? isso. É aquela. É, Aí você fica pensando o que que vai ter nessa parte, o que vai ter naquela. é. É desse Ó, eu vou contar jeito. para vocês. No encontro do Saramago, nós fizemos uma dinâmica que todo mundo ganhou uma venda. E fizemos uma dinâmica de todo mundo, elas cegas, e fizemos um trajeto, né, dentro da loja e fizemos uma experiência sensorial. Elas ganharam um kit que tivesse uma experiência sensorial. Enfim, né? É muito legal. A gente fica Os cegos do planejando. livro, para não se perderem quando eles saem, porque eles ficam numa espécie de manicômio, né? Num lugar fechado, e eles, uma É, hora, saem de lá. Para eles não se perderem como grupo, eles precisavam andar em fila. Essa é uma imagem importante do livro. é Então, nós verdade. reproduzimos essa imagem delas andando, precisando confiar necessariamente no direcionamento de quem estava à frente, porque eles tinham à frente uma pessoa que via, né, o grupo do livro. É. Então, Ai, foi gente, muito olha, legal. pensar essas dinâmicas que dialogam com o livro e que geram uma experiência. Ai, é muito legal. Então a gente Legal. quebra a cabeça, eu, Patrícia e o meu time, a gente quebra a cabeça pensando nesse encontro. É sempre muito legal. Quando a gente percebe que as pessoas ficaram realmente, né, Encantadas, felizes, satisfeitas, encantadas, apaixonadas, porque quando elas compram para o envolvidas, próximo, Marlúcio, o que que isso significa, né? Significa que elas, né, nossa, eu quero de novo. quer de Então, novo, essa, é. isso é um retorno muito, muito importante para muito É. precioso para a gente.
E eu Muito fico sempre mesmo. pensando assim, né, Patrícia? Ai, meu Deus, será que a gente vai conseguir encantar de novo? Será que a gente vai É, conseguir gerar uma experiência incrível, né? A mas gente fica desse você jeito. é especialista em encantar pessoas, né? Então, Ah, não. quando a gente tem a Nossa, Marluce junto, fica mais fácil. não. Você Nossa, sabe é que muito legal. Você é super você ficou criativa, rasgando um putz, monte de grila. seda para mim, mas você É, é a encantadora de pessoas. nossa, muito Eu legal. acho que a Olha, é gente isso, funciona. meninas. Muito Gostei obrigada pela tanto, tanto, participação. tanto, Eu tanto. também. Matar a saudade um pouquinho de Eu você. espero que elas tenham gostado também. Eu não consegui Eu ver os também. comentários, mas eu espero sim, fico É, feliz e de uma forma, agradeço. eu acho que todo mundo pela primeira vez ficou ouvindo e prestando atenção na conversa, sabe? É, eu acho que foi bem, tá bom? Então tá bom, Um ó. beijo, viu? Um beijo para você, um beijo Beijo. para todo mundo aí Você que também. Um beijo para acompanhou a vocês gente. todos. Tá bom, tchau.